Olá, quarta-feira, 16 de setembro. No Nesp Notícias de hoje, a gente trata de um tema delicado, prevenção ao suicídio. O mês de setembro é dedicado a essa causa. Vamos conversar com um dos voluntários do CVV de Bauru, Centro de Valorização da Vida. A gente recebe o José Carlos dos Santos. E ainda... Energia elétrica deve ficar 50% mais cara até o fim do ano e empresas já adotam programas de redução do consumo. Será que volta a chover? E a temperatura continua a subir? Você vai conhecer a tecnologia que o IPMET usa para dar essas respostas, agora até pelo rádio do seu carro. A gente começa essa edição falando do aumento no preço da energia elétrica. Todo mundo está sentindo no bolso. E a estimativa do Banco Central é de que até o fim deste ano o consumidor pague cerca de 50% a mais pela eletricidade. O impacto tem sido ainda maior para as indústrias, que consomem mais energia. Por isso, muitas já adotam medidas para conter o consumo. Esta empresa desenvolve máquinas para a produção de embalagens de plástico. Há 40 anos no mercado, vem passando por readequações para reduzir os gastos com energia elétrica. Só no segundo semestre do ano passado, o aumento na conta chegou a 32%. Foi quando o Departamento de Projetos entrou em ação para elaborar medidas de contenção. Com esse aumento de 32% no finzinho do ano, nós tivemos que tomar algumas medidas um pouco mais radicais. Lamentavelmente, nós tivemos que eliminar o turno da noite, porque o custo da energia à noite, no horário das 18 às 21 horas, é 8 vezes maior que o custo da energia durante o dia. Como a economia brasileira, no comecinho do ano, já vinha dando sinais de enfraquecimento, nós entendemos que seria apropriado reduzirmos um turno que, lamentavelmente, provocou demissões. Como a empresa atua principalmente no mercado externo, a alta na tarifa de energia interfere na competitividade. Esses gastos excessivos e intempestivos, ninguém previa isso daí, estava tudo bem no Brasil até o final do ano passado, de repente desandou tudo. Isso daí impacta muito nas exportações. No mercado interno, o ambiente é igual para todo mundo. Então, o que nós tivemos de aumento, o meu concorrente no Brasil também sofreu. Então, não é muito significativo, é lamentável que todos nós tenhamos que passar por isso e acaba chegando em demissões e coisas parecidas. Já neste supermercado da Zona Norte da cidade, a situação é diferente. Há 4 meses, eles contrataram uma empresa para gerenciar o consumo de energia elétrica e conseguiram uma redução de cerca de 10%. Na prática, a opção pelo serviço especializado trouxe uma economia mensal de aproximadamente R$ 7.000. A energia sempre foi um grupo de contas grande no supermercado, né? E de 2, 3 anos para cá ele só tem aumentado, né? Para você ter uma ideia, hoje ele já é a segunda maior conta na nossa operação em termos de custo fixo. Só perde para a parte salarial mesmo do RH, né? Lucas é o engenheiro responsável pelo planejamento do consumo e conta que foi necessário levantar as necessidades da loja para então fazer a adequação. Nós fizemos um trabalho de planejamento energético, planejar o consumo, qual é a melhor tarifa para esse consumidor. Nós implementamos a utilização do gerador de energia nos horários de ponta, das 6 às 9 da noite, que é um horário em que a energia é mais que o dobro do que o horário convencional. Então, com essas medidas, nós tivemos alguns resultados bem significativos. Além dessas ações, a rotina dos funcionários mudou. No setor de frios, por exemplo, o corte de queijos e embutidos passou a ser feito no período da manhã, quando a energia é mais barata para as empresas. Exceção apenas quando o cliente pede. O mesmo vale para o uso do forno elétrico, que passou a ficar desligado durante o horário de pico. São coisas que no dia a dia você está muito tomado pela operação, acaba passando desapercebido, né? Mas com alguém do ramo te orientando e te chamando a atenção, isso é melhor, aquilo é melhor, não é difícil não. É justamente o que o Lucas percebe durante as consultorias que faz em outras empresas.
eles têm uma dificuldade muito grande de entender as regras do setor, a regulação específica e até como funciona a cobrança da conta de energia, porque não é uma conta simples, é uma conta complexa. Então é nesse espaço que nós entramos com essa assessoria, acompanhamento, gestão, planejamento e diagnóstico, trazendo esse conhecimento específico para o consumidor. Apesar dos resultados positivos nesses últimos 4 meses, Fernando sabe que é preciso manter as estratégias em longo prazo. Nós estamos só começando um trabalho, já temos, como você disse, próximo de 10% aí de ganho, e a gente acredita que tem muito mais coisa para fazer. Agora, um assunto de interesse dos bauruenses que estão com casas sem registro na Prefeitura. Amanhã, às 15h, será realizada uma reunião pública na Câmara Municipal para discutir a lei que trata da regularização de imóveis no município. Foram convidados para participar do encontro o secretário municipal de Planejamento, Antônio Grilo Neto, e representantes do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. As pessoas que têm dúvidas sobre o assunto também podem participar da reunião. Depois do intervalo, você vai saber o que está por trás de uma previsão do tempo. A gente mostra a tecnologia que o IPMET utiliza para trazer de forma cada vez mais eficiente como fica o tempo no estado de São Paulo e aqui em Bauru. É daqui a pouco, voltamos num instante só. Todos os dias a gente traz a previsão do tempo baseada nas informações que o IPMET, o Centro de Meteorologia da Unesp, colhe na estação aqui em Bauru. Se vai ou não vai chover, se a temperatura deve ou não aumentar, são as perguntas que os profissionais do Instituto tentam responder de forma cada vez mais clara e eficiente por meio do site e agora até pelo rádio do carro. Essa é uma estação meteorológica convencional. Conectados a ela, os sensores avaliam a pressão atmosférica, a temperatura, a radiação solar e outros fatores que oferecem dados que auxiliam o meteorologista a realizar a previsão do tempo. Já a estação automática permite que os sensores façam a leitura dos mesmos fatores minuto a minuto, disponibilizando informações sobre o tempo de hora em hora. Outras ferramentas disponíveis são os radares e as imagens via satélite, que informam sobre a alteração dos ventos, a formação de frentes frias e de tempestades. Antigamente, quando a gente fazia a previsão, a gente baseava principalmente nas informações, das variáveis meteorológicas que eram colhidas nas estações convencionais, que é aquela onde o observador tem de fazer a leitura em horários padronizados pela OMM, e daí o meteorologista interpretava, analisava aquelas cartas, colocando os sistemas que são os causadores das mudanças de tempo. Então, o auxílio, principalmente do radar e do satélite, fez com que a meteorologia tivesse um desenvolvimento, assim, uma explosão no conhecimento e na informação muito grande. Todos esses aparatos tecnológicos têm ajudado os meteorologistas a precisar melhor as condições do tempo. E as previsões podem ser de curto, médio e longo prazo. Previsão de curto prazo, a previsão imediata, que é hoje que o IPMET está trabalhando, que é aquela previsão de nowcast, que é baseada principalmente na informação do radar. E também a gente tem uma previsão até de médio prazo, que vai de 3 a 5 dias ou até mesmo 15 dias. Só que, à medida que vai aumentando esse tempo, a segurança dessa previsão diminui. E tem a previsão de longo prazo, que é a previsão chamada previsão climática. Mas as novas tecnologias não auxiliam apenas quem trabalha com a previsão do tempo. No site do IPMET, por exemplo, qualquer pessoa tem acesso ao boletim do tempo com a previsão atualizada de hora em hora. O portal também oferece informações sobre a umidade relativa do ar, a quantidade de chuva que caiu num dia ou num período e a ocorrência de frentes frias, por exemplo. Além disso, uma parceria entre a Rádio Unesp e o IPMET permite que o ouvinte também tenha acesso a informações meteorológicas pelo visor do rádio. O software é sintonizado via Sistema de Transmissão de Dados, o RDS. Com ele, a Unesp FM divulga com atualização de 5 em 5 minutos as previsões da região. Sempre as pessoas querem saber qual a temperatura ambiente, principalmente no dia que faz muito calor, você quer saber qual a temperatura máxima. O dia que faz muito frio, você quer saber qual foi a temperatura mínima. Ou se a minha respiração está ruim, eu quero saber qual a umidade do ar.
Então, essa é a ideia de trazer essas informações para as pessoas, inclusive de um modo diferenciado, porque a pessoa não precisa estar conectada a nada. Ao mesmo tempo que ela está ouvindo o som da rádio, ela já tem disponível, no caso o rádio seja habilitado a receber o RDS, a informação ali ao tempo real. As aplicações do software não param por aí. O projeto, que ainda está em andamento, quer permitir a divulgação de dados como a formação de temporais ou a previsão do tempo por bairro da cidade. A questão toda é como integrar isso com o sistema, né? Porque, por exemplo, você não vai falar assim que vai chover em Bauru, mas aonde de Bauru? Com o radar a gente tem condição de dizer, olha, vai chover na região, por exemplo, Meridota, na região Bela Vista, no centro da cidade. Então, a ideia é trazer essa informação mais detalhada que possível para o rádio, para o display do rádio. Agora vamos saber então o que os profissionais do IPMET prevêem para o estado de São Paulo e para Bauru nesses próximos dias. O sol predomina em todas as regiões paulistas. A massa de ar seco que se mantém sobre o estado bloqueia a passagem de novas frentes frias. Por isso, a previsão é de tempo seco e temperaturas mais altas até o fim desta semana, pelo menos. Em Bauru, a umidade do ar agora é de 35%. Os ventos são de brisa, a 10 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 20 e 35 graus. Amanhã a mínima prevista é de 23 e a máxima de 34 graus. No próximo bloco, a gente fala sobre prevenção ao suicídio. Vamos receber um dos voluntários do CVV de Bauru, o Centro de Valorização da Vida. A gente recebe o José Carlos dos Santos. Daqui a pouco, continue com a gente, que o intervalo é bem rápido. Neste mês, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, promove a campanha Setembro Amarelo. A ideia é conscientizar as pessoas sobre a necessidade de se falar sobre esse tema e reconhecer potenciais comportamentos suicidas. Para falar mais sobre o assunto, convidamos um dos organizadores da campanha e voluntário do CVV em Bauru, o José Carlos dos Santos. José Carlos, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Ô Larissa, nós é que agradecemos a oportunidade que a Unesp está nos oferecendo de poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto que está fazendo, assim, a população bauruense pensar um pouco, refletir a respeito do suicídio. Falando então sobre esse tema, José, queria citar alguns números. O Brasil é o 8º país do mundo em número de suicídios e a taxa entre os jovens principalmente vem crescendo, cresceu 30% nos últimos 10 anos. É possível apontar algumas causas para esse crescimento? Larissa, como você disse, o Brasil é o 8º no mundo. Nós temos aqui um suicídio a cada 45 minutos. Então esse número ele é assustador e é doloroso. E faz com que a gente repense realmente o que está acontecendo. Na faixa de 15 a 29 anos e a partir dos 75 anos foram as faixas que tiveram um número maior de crescimento. Entre jovens e idosos. Jovens e idosos. Os idosos é mais fácil você identificar, né? A perda de capacidade, a perda dos amigos, a perda do companheiro, da companheira. A solidão, aquele trauma de estar sendo um peso para a família, né? Aquele trauma de que as pessoas viveriam melhor se ele não estivesse ali. Isso tem promovido um grande número de suicídio. Faltam políticas públicas, na sua visão, para ajudar a reduzir esses números? Sem dúvida. O Ministério da Saúde ele já reconheceu que o suicídio é um caso de saúde pública. Existem manuais sobre saúde pública do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, da Sociedade Brasileira de Psicologia, da Unicamp, da Organização Mundial de Saúde, mas a implementação é lenta. Então, a saúde pública precisa cuidar mais de perto dos problemas mentais. Os números do relatório da Organização Mundial de Saúde de 2014, que são relativamente recentes, quando se fala num assunto complexo desse, normalmente as pesquisas são até mais anteriores. Mas em 2014 foi feito um relatório muito amplo. E esse relatório aponta que 90% dos casos poderiam ter sido tratados, poderiam ter sido evitados, se nós tivéssemos prestado atenção ao que está ocorrendo ao nosso lado. O próprio CVV aqui em Bauru, que atua, né, na prevenção ao suicídio, passou por dificuldades recentemente, não é?
O CVV ele passou no final do ano, para o começo desse ano, uma série de dificuldades. Por falta de estrutura. Falta de estrutura, a gente perdeu a capacidade de atendimento temporariamente, por não termos uma sede adequada, tivemos problema na transferência do número de telefone. Olha, as coisas quando acontecem tudo de uma vez. Mas tem um lado bom, né? A reestruturação foi muito boa. De lá para cá, o atendimento cresceu, nós aumentamos uma faixa de horário, nós estávamos atendendo das 15 às 23, hoje estamos atendendo das 7 às 11 e das 15 às 23, todos os dias. E a proposta é, até o final do ano, estar atendendo 24 horas. E essas pessoas que ligam para vocês, José Carlos, lá no CVV, são pessoas que já têm indícios de potenciais comportamentos suicidas ou são pessoas que ainda estão longe de chegar a essa medida extrema? Você não tem como medir com precisão se está perto ou está longe. Mas as indicações mostram que apenas 5% das pessoas que estão realmente, 5% das pessoas que estão realmente dispostas a se suicidar, buscam o auxílio. Então, esse pessoal que liga são pessoas que estão solitárias, que estão se sentindo melancólicas, tristes, deprimidas, e elas querem, como nós dizemos assim, abaixar, aliviar a sua tensão. Então, a gente diz que ela vai esvaziar um pouco o copo para poder ter espaço para enfrentar de novo os problemas. É uma média de quantas ligações por dia? Nós estamos atendendo hoje em torno de 200, fazendo 200 atendimentos ao mês. 200 atendimentos ao mês? Mas a gente já atendeu 800 pessoas ao mês. Dependendo do mês? Dependendo do mês. E dependendo da divulgação desse trabalho que está sendo feito. Quando a gente fala sobre suicídio, ele tem o tabu e o preconceito. As pessoas o tabu acham que foi o que você disse prática, de início. Que falar sobre o suicídio incentiva o suicídio. Depende de como você vai falar, né? Você mostrar um caso de suicídio, uma pessoa numa situação de enforcamento ou qualquer caso de suicídio sensacionalístico, aí você está, sem dúvida, tendo possibilidade de aumentar o suicídio. Mas quando a gente fala sobre o suicídio, é falar disso aqui, que nós podemos prestar atenção no que está ocorrendo ao nosso lado. Exatamente, você lançou um dado importantíssimo. Só 5% das pessoas propensas a praticar o suicídio, elas procuram ajuda. Então é fundamental que quem esteja do lado, quem esteja próximo, preste atenção nesses sinais. E quais seriam esses sinais, José Carlos? Nós temos o que nós chamamos de fábula. Isso eu acho que é fundamental a gente tirar da nossa mente. Quem fala que vai se matar não se mata, porque quem quer vai lá e faz. Isso está completamente errado. As pesquisas mostram que cada 10 pessoas que se suicidaram, 8 deram sinais. Avisaram, falaram. Quando a gente conversa com uma pessoa que teve o caso de suicídio na família, normalmente ela diz, olha, meu irmão cansou de falar que ia se matar, nós nunca acreditamos, achamos que era brincadeira. Minha tia, ela falava sempre que ia sumir, que a gente não ia ver mais ela, mas a gente nunca levou a sério. Então, e muitas vezes não são diretos desse jeito, o aviso. Eles são mais sutis, subliminares, né? Mudança de comportamento. Uma pessoa começa a não participar mais da conversa dentro da família, se tranca no quarto, foge da convivência, começa a apresentar problemas de escola, de relacionamento. E a gente fala, isso é normal, é uma fase, pode ser uma fase. Mas vamos participar dessa fase, vamos estar perto dessa fase. Nós teremos a chance de estar aí reduzindo em 90% dos números que a gente tem aí. No mundo, Larissa, a cada 40 segundos a gente tem um suicídio. No mundo, a cada 40 segundos. São mais de 800 mil pessoas por ano que se suicidam. José Carlos, para quem quiser se tornar um potencial, uma pessoa que combata, que atue também na prevenção junto com vocês lá no CVV, como que elas podem procurar? Elas podem ligar o mesmo número pelo qual vocês fazem os atendimentos? A gente tem 2 números para o atendimento, que é o 3222-4111, DDD 14. E tem também o 141.
Nesses 2 números, a gente faz o atendimento das 7 às 11, das 15 às 23. E também anotamos as pessoas que querem participar. E quando a gente vai fazer um curso de preparação e seleção de voluntários, a gente entra em contato. Nós vamos estar preparando um curso para o final de outubro. E esses voluntários vão estar, no começo do ano, estando prontos para atuar com a gente aí. A meta é que o CVV atenda 24 horas por dia. 24 horas por dia. Essa é a primeira meta. E aí a gente tem algumas outras metas. Hoje o CVV tinha um atendimento basicamente telefônico. Hoje ele tem um atendimento pela web, ele tem atendimento pelo chat, ele tem atendimento via e-mail. Então nós estamos estendendo essas possibilidades. Então o posto de Bauru está passando por toda essa adequação. De repente, mais 30, 60 dias, nós vamos estar oferecendo atendimento de outras maneiras. Tá certo. Fica o convite, então. Muito obrigada por sua participação, José Carlos. Posso fazer um convitezinho? Claro. Domingo, dia 20, nós vamos estar na Getúlio Vargas, fazendo uma caminhada, chamando a atenção pela vida, a valorização da vida. Então fica o convite para toda a população. Quem puder ir com uma peça de roupa amarela, que é a cor da prevenção do suicídio, não por acaso, que o amarelo é a cor da atenção. E se puder levar um litro de leite, nós vamos ajudar a COP. Tá certo. Tá. Fica o convite. Muito obrigada. Obrigado você, Larissa, e até a próxima oportunidade. E antes de encerrarmos, uma dica cultural para animar a noite desta quarta-feira. Hoje a dupla Dona Du se apresenta no Sesc, logo mais às 9 da noite. São 2 cantoras, compositoras e multi-instrumentistas que mesclam rock, pop, milonga, que é um ritmo gaúcho, e MPB. O show é gratuito na área de convivência do Sesc. E é com o som das meninas do Dona Du que a gente se despede hoje. Voltamos a nos encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Vou te buscar em casa, vou bater na sua porta, no sentido literal. Botar juízo em tuas frases, pontos, vírgulas e crases, um amor gramatical. Vou bagunçar tua bagunça, com o intuito de encrenca, que é na confusão que a gente consegue se ajeitar. Vou remexer nos seus horários, encher-te de olheiras, embaçar tuas lentes, ser teu